Olá, meus irmãos, é terça-feira da terceira semana do tempo da Quaresma, esse tempo que vai nos preparando para viver bem a Santa Semana, semana em que celebraremos o mistério da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja um tempo em que as liturgias externas, ou seja, as celebrações eucarísticas, os momentos de oração que nós fazemos, nos ajudem a viver uma liturgia interna dentro do nosso coração. E não haja aí um abismo entre essas duas liturgias, elas sejam uma só. Aquilo que celebramos com os sinais exteriores ressoe dentro do nosso coração, e aquilo que está ressoando dentro do nosso coração ressoe também nos nossos gestos corporais, físicos, piedosos nesse tempo de muita fé que é a Quaresma. Gente, o evangelho de hoje, ou melhor, a primeira leitura de hoje, não é? Conta-nos algo de muito dramático. As palavras de Azarias pedindo o socorro de Deus sobre a sua vida e a vida do seu povo, são palavras que são muito fortes, tocantes e que talvez servem agora, não é? Nós deveríamos de fato implorar de Deus a misericórdia, o perdão para os nossos pecados, os meus pecados, os pecados da minha família, os pecados do meu país, os pecados do meu povo e de toda a humanidade. Poderíamos fazer isso e devemos fazer isso, como Azarias estava fazendo na oração que ele faz na primeira leitura, na perspectiva de que, se imploramos de Deus socorro, ajuda, misericórdia, também o nosso coração deve perceber que a Ele cabe ser misericordioso. É por isso que é neste ponto que a primeira leitura se encontra com o Evangelho de hoje. A oração de pedido de socorro e perdão de Azarias toca o ponto em que Jesus conta essa parábola de hoje, de Mateus 18, 21 a 35, nos ensinando a sermos também nós misericordiosos, né? Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? O Pedro achou que estava arrasando aí, né? Até 7 vezes. Achou que estava sendo muito generoso. Estava querendo ganhar uma estrelinha na testa aí de Jesus. E no entanto, Jesus olha: Pedro, desculpa, você se esforçou, mas não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aqui, todos os biblistas são unânimes em dizer que isso não se trata de uma multiplicação exata, se trata de uma metáfora daquilo que deve ser o sempre. 70 vezes 7, o número 7 está aí repetido muitas vezes, e o número 7 é o número perfeito na Bíblia, não é? É o número da totalidade, um número que quer indicar aí sempre, não é? Eu devo perdoar quando? Quanto? Sempre, não é? E aí ele conta uma parábola. O reino dos céus é como aquele rei que resolveu acertar as contas com empregados, e quando começou o acerto de contas, trouxeram um aí que devia uma fortuna, era algo assim incontável. E esse empregado não tinha como pagar. Restou a esse empregado implorar perdão, misericórdia. Afinal de contas, ele não tinha como pagar nem se ele trabalhasse e nem se todos os seus familiares se transformassem em escravos desse rei, deste grande patrão. E este homem dá a ele o perdão. Mas o que acontece? Quando ele sai dali perdoado, ele tem a oportunidade de partilhar na sua vida o perdão, mas não o faz, porque ele encontra um colega que devia uma mixaria, ou seja, que tinha uma dívida que nem se comparava, mas nem de longe, com aquela dívida enorme que ele tinha, e ele não perdoa este colega. Ele agride este colega. Evidentemente, o patrão fica sabendo e fica extremamente triste, fica indignado, diz Jesus na parábola. Essa parábola é uma história
que Jesus conta para se fazer entender, para fazer o povo entender, fazer com que nós entendamos, com que nós vejamos o descompasso que existe entre o nosso pedido de perdão a Deus, nosso pedido de socorro de Deus e a nossa incapacidade de perdoar e de socorrer dentro das nossas possibilidades as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quem não quer viver uma religião de oportunismo, né, que só reza quando precisa de alguma coisa, nem que essa coisa seja o perdão, mas quem quer fazer da religião de fato um segmento de Jesus, deve pretender ser como Jesus é. E Jesus é bom, Jesus é misericordioso. Então eis aí a razão pela qual ele conta essa parábola. Façamos esse exercício e peçamos a ele a graça de termos um coração bom, perdoador, capaz de socorrer, capaz de ajudar, como é o coração de Cristo. Deus te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.